Espírito Santificador, vem sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, a fim de que possamos cuidar, edificar e anunciar o teu reino. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é João capítulo 13, versículos de 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Edificar a igreja significa cuidar do corpo de Cristo. Acolher o Evangelho, os ensinamentos de Cristo e assim aprender a amar a igreja como corpo. O melhor louvor, a melhor forma de cuidar da igreja é edificar o corpo. Como faremos isso? Quando acolhemos o Evangelho e vivemos o Evangelho. Uma igreja edificada significa uma igreja forte, uma igreja que crê, uma igreja que testemunha o Evangelho. A palavra de Cristo deve ter efeito, força e vigor em nossa vida. A palavra de Cristo deve ser aquela que desbloqueia todas as dimensões da nossa vida que estão bloqueadas, fechadas, desarticuladas. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que olhemos para a igreja como um todo, suas desordens, seus pecados, seus limites, mas nunca esqueçamos que o pecado da igreja é o nosso pecado, porque nós somos igreja. Os limites da igreja de Cristo são os nossos limites, pois nós somos batizados e somos membros vivos da igreja. Não há igreja sem o seu povo. Hoje o convite é que cuidemos da igreja. Cuidar da igreja significa libertar a igreja de todo tipo de interesse equivocado. Quando manipulamos o Evangelho, quando manipulamos o altar, quando manipulamos a pregação do Evangelho, quando manipulamos e transformamos a igreja, a casa de Deus, em lugar de mercado. O Evangelho que recebemos é gratuito. O Evangelho que recebemos é dom. A salvação que recebemos é dom. É grátis. Não é mérito nosso. Não é esforço somente nosso. Mas é dom e graça de Deus. Por isso, vivamos o Evangelho em profundidade. Deixemos que este Evangelho nos afete. Deixemos que a vida de Cristo seja para nós parâmetro, seja para nós modelo, seja para nós sustento. Queridos irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos a coragem de abrir as portas do nosso coração, da nossa existência, para a vivência do Evangelho. Sem o impacto do Evangelho em nossa vida, no cotidiano, o que seremos a não ser anunciador de regras, de normas e de ritos? Peçamos o Espírito sobre nós
para que construamos a igreja, edifiquemos a igreja a partir de Cristo, como nos lembra o documento de Aparecida, documento dos bispos de Aparecida. Cristo deve ser o centro e a igreja deve ser edificada a partir dele. A vida cristã deve ser edificada a partir dele. Não de interesses pessoais, egoísticos, de grupos, movimentos, não, de ideologias. A religião de Cristo deve ter a sua força no anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho é viver o Evangelho. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos hoje por todos os ministros, pastoralistas, consagrados, homens e mulheres que vivem e edificam a Igreja de Cristo, testemunhando o seu amor. Amém. Vinde, Divino Espírito Santo, vinde, Divino Espírito Santo, vinde, mudai a nossa história, refazei nossa memória, dai-nos vossa força e luz, fazei-nos gente de esperança, a andar com confiança, no passo que a vós conduz. Oi, para ver acontecer, oi, para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver, ai, ai. Vinde, Divino Espírito Santo, vinde, Divino Espírito Santo, fazei-nos entrar na nova dança, a andar nova andança, mão no arado, olhar pra frente, e dai-nos a vossa alegria, por raiar de um novo dia, paz no coração da gente. Oi, para ver acontecer, oi, para ver acontecer, sonho bom de se viver, sonho bom de se viver, ai, ai. Vinde, Divino Espírito Santo,